O servo de Deus, padre Aloísio Beng, acolhia, aconselhava e abençoava. Ele amava e atendia pobres e ricos, sábios e humildes. O padre Aloísio nunca deixou de atuar no campo da pastoral e atualmente está em processo de beatificação junto ao Vaticano. Vamos conhecer o legado deste homem de Deus. Vocês me encontrarão na Eucaristia. Essa foi uma das últimas frases ditas por este homem que realmente buscava uma conexão íntima e profunda com Deus. O servo de Deus, padre Aloísio Sebastião Beng, nasceu no dia 24 de dezembro de 1913, na atual cidade de São Martinho, no estado de Santa Catarina. Seus pais, João e Josefina Beng, eram de missa e terços diários, e foi neste ambiente que Aloísio desenvolveu a sua vida e sua personalidade na infância. O padre Aloísio Beng nasceu em Vargem do Cedro, que é município de São Martinho. Os pais João e Josefina Beng, ele teve 7 irmãos, né, e 2 ainda irmãos adotivos. Então era uma família bastante grande, né? E ele tem uma lembrança, falava muito bem da família. Ele disse que nunca viu os pais deles brigar, nunca, ao menos na frente deles, né? Ele tinha essa lembrança e uma experiência muito bonita familiar, porque que nem você falou, os pais são bem religiosos, eles eram, de rezar diariamente o terço, rezar nas refeições, da participação da missa. O pai dele era muito ligado ao padre, era o braço direito do padre em todas as suas necessidades. Então, uma família muito religiosa. Ele nasceu numa família bem religiosa, né? Teve uma infância como todas as crianças, com suas peraltices também, mas teve essa alegria de ter essa família importante que marcou a história da vida dele. Aos 12 anos de idade, padre Aloísio saiu de sua terra natal rumo ao seminário. Começou os estudos em Brusque e completou a etapa formativa em Taubaté, no estado de São Paulo, onde foi ordenado sacerdote em 1º de dezembro de 1940. Depois de ordenado, atuou em trabalhos pastorais por pouco tempo em Taubaté e em Varginha, Minas Gerais. Logo depois, voltou para seu estado natal e passou a cuidar da formação dos seminaristas. O padre Aloísio sempre amou o sacerdócio, né? Ele acreditava profundamente e creio que o maior legado dele foi a experiência que ele fez de fé em Jesus, não só uma experiência de acreditar intelectualmente, né, ou de saber, mas um profundo amor a Jesus, né? Ele teve um profundo amor a Jesus Eucarístico e ele vivia isso plenamente. Ele era apaixonado, né, por Jesus, um amor assim amoroso, carinhoso, e ele infundia, né, o desejo dele sempre foi e fez esse trabalho de infundir isso no coração, seja dos jovens seminaristas, assim também como ele fundou a nossa fraternidade, que posso falar depois adiante. Então esse era o grande desejo dele, através do amor à Eucaristia, a palavra de Deus e a Nossa Senhora, né? São as colunas principais onde ele se dedicava, mas tudo aquilo que ele falava é porque ele já tinha vivido, né? Nunca ele pedia algumas coisas para os seminaristas que ele não tivesse ele mesmo vivido. Então isso dava uma força, porque tudo que os noviços ou os seminaristas viam ele pedir, ou muitas vezes até exigir, viam isso no padre Aloísio, né? Então, seja a vida de oração, ele era o primeiro que chegava na capela, né? 5 horas da manhã, o último a sair da capela, nos trabalhos, na dedicação, na vida comunitária. Então ele tinha esse zelo muito grande. Distinguiu-se por sua amabilidade e paternal acolhida a todos que o procuravam para orientação espiritual. Este foi, talvez, o maior dom que Deus lhe deu e que desenvolveu ao longo de sua existência. Ele tinha um carinho muito grande, além do zelo, né, na formação, o zelo pelas pessoas. O zelo do atendimento, e uma das grandes características do padre, que inclusive está na oração dele, que rezamos pela beatificação, que ele acolhia, aconselhava e abençoava. Essa era a grande característica. Então as pessoas, ele nunca deixou de fazer esse trabalho também pastoral, esse atendimento, além do atendimento interno, o atendimento das pessoas que as pessoas procuravam de todos os lugares, né? Não só da nossa localidade,
mais de todas as cidades vinham aqui procurar, principalmente por uma bênção, um conselho. E ele tinha esse grande dom de ouvir, né? Em 1974, Padre Aloísio fundou a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. Motivado por ver moças unidas, vivendo o Evangelho na realidade do mundo, acompanhou-as com sua presença e orientação firme e segura. Nasceu esse desejo, então, de fundar um grupo, né, de pessoas que vivessem o carisma de amor e reparação, que é o carisma também dos padres do Coração de Jesus. Mas, no nosso caso, o ramo feminino, né, assim, no sentido ligado, no sentido de carisma, a questão do amor e da reparação e da vida contemplativa no meio do mundo. Um dos grandes desejos do padre que infundiu no nosso coração, que faz parte do nosso carisma, é o nosso grande zelo pelos sacerdotes. Quer dizer, a nossa vida de oração e imolação pelos sacerdotes. E dentro disso nunca foi um trabalho específico. Lógico que trabalhamos todas, né? E foi uma das coisas que ele disse, que não era para nós estar pedindo para vivermos, mas que nós tivéssemos, então, um trabalho. No início, as 5 primeiras, que eu fiz parte das 5 primeiras, porque a fraternidade começou em 74 e entrei em 76, eu fiz parte de tudo que aconteceu no início, desde a consagração e dos trabalhos. As 5 primeiras foram professoras, mas depois também trabalhamos em seminários e trabalhamos em secretarias de paróquia. Enfim, o trabalho para ele nunca foi assim muito importante, né? O trabalho não era a questão mais importante para ele, mas o que nós estávamos vivendo enquanto nós trabalhamos. Padre Aloísio faleceu do mesmo modo que viveu, santamente. Partiu no dia 17 de abril de 2006, serenamente, para os braços do Pai. O amor com que Deus me chamou, tratou até hoje, e com isso confirmou em mim uma certeza de que Ele me ama e que um dia estarei junto dele lá no céu para sempre também. São muitos os fiéis que creem que Ele, junto de Deus, está intercedendo por todos nós. O processo de canonização de Padre Aloísio está em andamento no Vaticano. Muitas mulheres recomendam suas orações a este homem de fé, pedindo a graça de poderem engravidar, por exemplo. O processo de beatificação do Padre Aloísio, ele iniciou em 2012, onde foi encaminhado, ainda foi o Papa Bento, ainda que deu essa licença, que encaminha o pedido para ver se pode abrir o processo, né, para ver se está tudo ok. E daí no dia 17 de maio de 2013, foi aberto oficialmente na fase diocesana, na Catedral de Joinville, na ocasião ainda com a presença do Dom Irineu, que já é falecido agora. E daí foi feito todo o trabalho de investigação, né? Ou seja, também escolhido, teve 35 testemunhas, o estudo de toda a vida dele, né? Seja desde a infância, tanto a questão civil quanto religiosa. E no dia 17 de março de 2015 foi encerrado a fase diocesana e foi encaminhado tudo para Roma. E o encerramento foi aqui em Nereu mesmo, né? Foi muito bonito, com a presença do nosso postulador de Roma, Paulo Vilota, também o vice-postulador Padre Léo e toda a nossa equipe aqui de trabalho. E logo em seguida já veio também, nós já temos a Posício, né? Agora não tem a data precisa, mas já temos o livro, que é o resumo de todo o estudo da vida dele. O que nós estamos aguardando agora é a comprovação das virtudes heróicas. Tive ocasião de 2 vezes, junto com o Padre Léo, lá na Congregação da Causa dos Santos em Roma, mas no fundo, o que eles esperam é um milagre, né? Para poder levar adiante. Temos muitos e muitos relatos de graça, alguns são até divulgados aqui nas redes sociais, que as pessoas dão depoimento, mas o que precisamos é um milagre, né? Para que o padre, foi o que o próprio cardeal na ocasião lá falou para nós, se não temos, quer dizer, confesso que tem mais de 300 relatos, muito mais, isso diariamente chega aqui, relatos de graça, só que a questão dessa comprovação, né, seja através da medicina, da ciência, ainda não chegou, né, porque sempre tem uma explicação. Uma das coisas interessantes, os maiores relatos de graça são mães, né, ou jovens casadas que querem engravidar e não conseguem, e conseguem a intercessão do padre. É uma das coisas mais assim, interessantes, eu acho que os maiores relatos, né,
de graça que nós temos, é isso, ou gravidez de risco.